Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote de Umbanda e aqui nessa série de vídeos estamos apresentando a história das religiões afro-brasileiras e da Umbanda de uma maneira comprovada com dados e fatos. Você sabe o que é Calundu? Você sabe o que é Mucuyu, Colofé, Motumbá? Se você não sabe, me acompanhe nesse vídeo que é o que nós vamos ver a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Nos vídeos anteriores, falamos sobre o povo indígena e também falamos sobre o povo banto. Durante esses fatos ocorridos com o desenvolvimento do povo indígena, também ocorreu um desenvolvimento da religião africana dentro do Brasil e essa também sofreu um processo de sincretismo. Bom, 3 nações africanas influenciaram o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras e também diretamente o desenvolvimento da Umbanda. Esses 3 povos foram o povo Iorubá, que tem a crença nos orixás, foi o povo Jeje, que tem a crença nos voduns, e o povo Banto, que tem a crença nos inquices. Esses, por sua vez, são divindades diferentes, de culturas diferentes, de povos diferentes. Comumente, ocorre um pequeno equívoco. Se fala das crenças africanas e dos povos africanos como se eles tivessem tido origem no mesmo país. E isso não é verdade. Se pegarmos os bantos, se pegarmos o povo do Reino do Congo e de Angola, veremos no mapa que esses países estão muito longe do povo Iorubá que praticava a crença nos orixás. Então quem praticava a crença nas divindades, chamadas inquices, estavam distantes, não tinham essa prática dos orixás. Hoje no Brasil, podemos ouvir essas expressões, Mucuyu, Colofé, Motumbá. Essas expressões, vou dizer aqui de forma muito humilde, muito simples, que podem ser entendidas como um pedido de bênção, como dizer na Umbanda, saravá, né? É como pedir a bênção. Então, cada uma delas tem uma resposta específica. Se alguém lhe pede Mucuyu, a resposta seria Mucuyu Nzambi. A tradução seria, peço sua bênção. E a pessoa responde, que Zambi o abençoe. Mas por que Zambi? Porque Zambi é o Criador, na crença do povo banto, na crença de quem tem os inquices como divindade. Se você pedir para um povo Iorubá, se você pedir a bênção usando a expressão Motumbá, a resposta seria Motumbá Axé, que seria, vamos dizer de forma muito humilde, como eu disse, a mesma coisa. Se fosse lhe pedir Colofé, a resposta seria Colofé Olorum, porque Olorum para o povo Jeje, é a denominação do Criador. Então Zambi e Olorum seriam o mesmo Criador, descrito com palavras diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, religiosidade diferente. E isso foi o que enriqueceu muito o Brasil e fez a nossa nação tão grande, porque todos esses povos são povos grandes, toda essa espiritualidade é maravilhosamente grande. Mas é importante que tenhamos a noção de como os fatos ocorreram, de como as coisas se desenvolveram, para que possamos identificar a diferença entre uma prática e outra, encontrando nossas raízes ancestrais para entendermos o que nós fazemos, principalmente dentro da Umbanda, nos dias de hoje. Considerando que o povo Iorubá e o povo Jeje vieram e tiveram uma influência muito grande no Brasil a partir do século XVII, vamos nos manter em atenção ao povo Banto, que ainda estamos, historicamente falando, no período do século XVI. E aí vamos falar agora de que forma esse povo desenvolveu a sua religiosidade no Brasil.
nos vídeos posteriores estaremos falando da religiosidade do povo Jeje e do povo Iorubá. Seguindo na mesma linha que os índios seguiram, assim como os índios lutaram para manter a sua religiosidade, a sua cultura e a sua crença ancestral, o povo Banto, que ganhou guarida com os índios em suas tribos, que participou da prática da santidade, que colaborou com essa prática, com o desenvolvimento de religiões que surgiram como o Toré, a pagelança, esse povo também lutou para manter viva a sua crença. E foi justamente dessa luta para manter a sua religiosidade viva que, sincretizando a crença que eles trouxeram da África, nos inquices, a crença da prática da Embanda, a crença aonde o sacerdote se chamava de Quimbanda, sincretizada com a religiosidade católica, deu origem a uma religião brasileira, a uma religião nova. Que religião seria essa? Se você pensou que é a Umbanda, você errou. Ainda estamos a mais de 2 séculos distantes do surgimento da Umbanda. Estamos no século XVI. A religião que surgiu como consequência do sincretismo, da religiosidade banto com o contexto brasileiro foi o Calundu. O Calundu era uma prática religiosa que tinha como característica principal a dança. Essa prática auxiliou muito no desenvolvimento da religião e permitia que os escravos pudessem praticar a religião, porque por dançarem eram interpretados pelos senhores de engenho como uma diversão, como uma recreação e não como um ato religioso. Então, como havia tido toda aquela perseguição à santidade e aos cultos africanos, agora, disfarçada de dança, o Calundu podia ser praticado tanto para quem estava livre, para os escravos fugitivos, também podia ser praticado principalmente dentro das senzalas, dentro das fazendas. O Calundu tinha uma particularidade, e nesse momento nós chegamos num divisor de águas. E nesse momento a gente vai identificar uma coisa que faria muita diferença, principalmente para a Umbanda. O Calundu tinha uma prática de sacrifício de animais e as práticas indígenas não. Por isso é muito comum em terreiros de Umbanda, em centros espíritas, não haver a prática de sacrifício de animais, porque a raiz da Umbanda é uma raiz muito forte no que diz respeito à ancestralidade indígena brasileira. Indígena. E o Calundu não era assim, porque na África, para o povo banto, o sacrifício de animais fazia parte da sua prática religiosa. É nesse momento que nós encontramos duas crenças diferentes se unindo, duas crenças diferentes se sincretizando, na busca da sua sobrevivência num contexto nocivo por parte do povo europeu e dos colonizadores. Falando da religiosidade banto, a religiosidade banto tem em sua teologia que o Criador é Zambi. Zambi seria Deus. E os primeiros humanos haviam recebido a vida diretamente do Criador. Na crença do povo banto, existem espíritos tutelares, existem espíritos que são responsáveis por ordenar, manter em equilíbrio todos os fenômenos da natureza. Esses espíritos seriam gênios da natureza. E esses espíritos seriam o que nós chamamos, de uma maneira muito simples, podemos chamar de elementais ou de divindades que controlam a natureza. Para os bantus, o plano espiritual e o plano material existem em harmonia e devem ser mantidos em equilíbrio. Nesse ponto, cabe ao sacerdote manter esse equilíbrio através das práticas espirituais.
Para o povo banto, manter a harmonia do plano físico com o plano espiritual é divino e é fundamental para a sobrevivência harmoniosa da sociedade. Para o povo banto, os ancestrais primeiros são aqueles que governam o plano espiritual, mas também existem espíritos que se divinizaram ao longo do tempo, espíritos ancestrais. Esses espíritos desencarnaram, como falamos ainda no primeiro vídeo, perderam a sua identidade pessoal e passaram a fazer parte do plano espiritual e atingiram um nível espiritual que seria divino. Vou fazer uma pergunta para que você se questione. Para os bantos, qual você acha que é a divindade das pestes, das doenças, das moléstias? Para quem se deve rezar pedindo cura e proteção? Se você respondeu Cavungo, você está certo. Essa é a entidade. Falo isso para que fique clara a diferença da prática religiosa no século XVI, com base naquilo que nós acreditamos que sempre foi, porque deve ter passado pela sua cabeça que a resposta seria Abaluaê, ou seria Umulu, ou seria São Lázaro. E isso não foi sempre assim. O povo banto foi o primeiro a trazer essa crença e os enquices, as divindades, eram outras. Vamos citar um outro exemplo de uma divindade que é uma entidade ancestral, uma entidade divina que governaria toda a caça, todo o povo das matas. Qual seria essa entidade? Se você respondeu Mutacalambo, você acertou. Mas se você pensou em outro nome, você está adiantado na história. E é isso, essa é a minha intenção. Provocar em você que está assistindo esse vídeo a consciência de que aquilo que nós aprendemos como todo, aquilo que nós aprendemos como sendo sempre o certo, talvez não seja certo para todos. É certo, é digno, é honroso e divino para um povo, para um país, para uma crença, mas para outro povo, para outro país, para outra crença, não está certa. Porque o Brasil abraçou muitos povos, muitas crenças, e nós precisamos dar o devido valor a todas e relembrá-la e, principalmente, resgatar a nossa ancestralidade. Na prática da religiosidade banto, o sacerdote tinha um compromisso muito grande. Na prática dessa religiosidade, se acredita que se o sacerdote usar o seu conhecimento para uma prática maléfica de vingança ou de um desejo egoísta que venha a provocar a maldade contra alguém, que venha a provocar o prejuízo a alguém, isso pode causar um desequilíbrio. E através desse desequilíbrio se acredita que moléstias poderiam vir ao povo, discórdias, uma desordem, um desequilíbrio. Portanto, há uma consciência moral da prática da religiosidade. Havia uma responsabilidade moral muito grande para com o sacerdote. E essa prática era levada muito a sério, é levada muito a sério. Eu falo isso porque veremos em vídeos futuros o quanto essa religiosidade foi mal falada, confundida com marginalidade. E é importante se frisar que não era assim. Quando ocorria um desequilíbrio, a forma de restabelecer esse equilíbrio era dita através da manifestação dos ancestrais. Os ancestrais se manifestavam em médiuns. Então, podemos ver assim, a prática da mediunidade na pátria brasileira existiu desde sempre. Os bantus praticavam a religiosidade através da mediunidade. Os índios na santidade praticavam a religiosidade através da mediunidade. A prática do culto aos antepassados e às forças divinas sempre existiu. E quando o desequilíbrio havia, um ancestral, uma entidade ancestral se manifestava e dizia quais oferendas deveriam ser feitas para que o equilíbrio se restabelecesse entre os dois planos.
entre o plano físico e o plano espiritual. E o Calundu passou a ser procurado por muitas pessoas. Essa busca pelo Calundu, essa busca por essa prática, fez com que o Calundu sofresse também uma influência muito forte da prática da cultura religiosa europeia, da cultura religiosa cristã. Então o Calundu absorveu, os bantus absorveram, assim como os índios, a cultura, a religiosidade cristã, inserindo coisas do contexto cristão dentro do Calundu, como santos e etc. Mas também houve uma influência muito forte do povo europeu numa coisa que faria muita diferença no futuro das religiões afro-brasileiras e também da Umbanda. Houve uma influência da magia europeia. Os europeus, quando vieram para o Brasil, os colonizadores, trouxeram consigo uma prática de magia. Eles trouxeram consigo, por exemplo, a prática de magia salomônica, que usa uma chave, por exemplo, como um dos seus símbolos. E o Calundu absorveu isso, absorveu e inseriu no seu contexto. O sincretismo da religião católica, do Calundu e da magia europeia daria início a uma religião nova no Brasil, que seria de uma grandeza muito grande, existe até hoje e é muito famosa. Surgia no Brasil o catimbó. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um material de estudo para quem quiser se aprofundar nessa parte da história. Espero que você goste, você que é pesquisador, você que quer ampliar os seus conhecimentos, ficarei feliz se colaborar. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do Zé Pilintra? Com certeza sim. Quem é que não conhece o saudoso amigo de todos, o saudoso e querido malandro do Brasil? Você já ouviu falar da pombagira Maria Padilha? Você sabe me dizer se ela teve origem na África? Se teve origem no povo indígena? Você saberia me dizer se o Zé Pilintra, se Maria Padilha são entidades de origem africana? Ou se são entidades de origem europeia? Ou são entidades de origem brasileira? É o que nós veremos no próximo vídeo. Antes de você acessar o próximo vídeo, me responda uma pergunta. Essas entidades são de qual orixá? Será que elas são de um orixá? É o que veremos no vídeo a seguir. Desejo a todos o meu fraterno saravá.